Alô, pessoal! Olha eu aqui de volta depois de um longo tempo. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam com saúde. Andei sumidinha por questões de saúde, mas já estou ótima aqui, ó, tinindo de novo, tá? Hoje eu tô voltando aqui para falar da nossa outra ferida emocional. Então eu vim aqui que nós falamos do abandono, da rejeição, da humilhação. Hoje nós vamos falar sobre a traição, a ferida da traição, tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem, porque a ferida da traição, que é a quarta ferida que nós vamos falar, é a ferida emocional. Eu já falei da ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, hoje é da traição. Então eu gostaria que vocês estivessem ligados, e quem não puder ver esse vídeo que possa ver mais tarde, né? Para você poder ver em quais dessas feridas você se encaixa. Porque muitas das vezes você vai se encaixar, você vai se ver em duas feridas, né? Eu, por exemplo, eu tenho a ferida da humilhação e da rejeição, que eu carrego e trabalho em mim para a cura dessas duas feridas. A cura dessas feridas na nossa alma, no nosso corpo, ela não é simplesmente assim como um estalar de dedos. Ela não é fácil. Ela é uma insistência, tá? Uma insistência de você promover essa cura dentro de você. Daí você fala, mas quem que tem culpa? Os meus genitores, os meus irmãos, a minha ancestralidade. Gente, na verdade, ninguém tem culpa, tá? Não tem culpa a ancestralidade, não tem culpa nossos genitores. Nós seguimos sendo vítima de vítimas. Então, naquele momento em que você nasceu, em que você foi concebido, de repente era somente aquilo que seus genitores, os seus avós, ou por quem você tenha sido criado, poderia e sabia fazer naquele momento, tá? Então é possível trair ou sofrer uma traição de diversas formas, gente. Então, segundo o dicionário, se você for buscar lá no dicionário, trair significa ser infiel, abandonar traiçoeiramente, delatar, tá? E outros vários temas, tá? Então o tema mais importante que associa a traição é o oposto, é a fidelidade. Então traição, fiel, né? Traidor, fiel ou infiel, tá? Então ser fiel, gente, ser fiel muitas das vezes é cumprir um compromisso, é ser leal, devotado e outras coisitas mais. Então podemos confiar numa pessoa fiel, seja ele seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, seus amigos e etc. Quando essa confiança é destruída, podemos ser vítimas de traições, tá? Então essa ferida, ela é despertada entre 2 e 4 anos na criança. Então você vai ver que não é uma coisa que apareceu, nossa, apareceu agora, de repente, nesse momento. Não, ela é despertada entre 2 e 4 anos na infância da criança, tá? Então, nesse momento, a energia sexual está desenvolvendo. Então, ela se desenvolve de uma tal maneira, engendrando assim um complexo de Édipo. E esse complexo de Édipo, você sabe muito bem que é quando o filho se apaixona pela mãe, a filha se apaixona pelo pai. Tem aquele amor louco pelo pai ou pela mãe, né? Então, o complexo de Édipo é quando esse amor ele é transferido de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Então essa ferida, gente, ela vai ser vivida com o genitor do sexo oposto, tá? Então, enquanto algumas feridas você vivencia com você é uma mulher, você vivencia com sua mãe, ou no outro, você é um homem, você é uma mulher e vivencia com seu pai, vai ser assim, vai ser desenvolvida, vivida essa ferida com o sexo oposto, que no caso eu, enquanto mulher, seria com meu pai, eu, enquanto homem, seria com a minha mãe, tá? Então a alma, ela requer trabalhar essa ferida, ela quer que trabalhe essa ferida e atraia para si o genitor com quem terá uma forte conexão de amor, vai estabelecer uma grande atração mútua, longo e
um forte complexo de Édipo. Então essa ferida ela é vivida com o sexo oposto e inclusive ela vai gerar uma forte conexão de amor ali, tá? Como o complexo de Édipo. Então é geralmente onde as mulheres tomam partido dos pais em qualquer momento e os homens tomam muitas vezes o partido das mães, tá? Então seja em qualquer momento, em qualquer situação da vida. Por exemplo, se sentir traído é quando, de repente também o seu pai fala uma coisa, sua mãe vai lá e desfaz e fala outra. É uma traição também. Tá? Então, daí é onde envolve esse grande complexo entre o pai, a filha, o filho e a mãe, tá? Segundo, deixa eu ver aqui, fiz uns tópicozinhos do que eu preciso falar que eu acho mais importante, tá bom? Então, Freud, gente, que é o pai da psicanálise, ele explica pra gente que o complexo de Édipo todos nós vamos viver. Todos nós vamos viver, tá? Em graus diferentes. Então, toda criança, sobretudo entre os 2 e os 6 anos, ele vai se apaixonar pelo seu genitor. Ele vai sentir ciúmes, ele vai sentir que ele precisa cuidar, que ele precisa agradar, que ele precisa, entendeu? Pôr o genitor numa redoma. Então, nesse período, nessa fase, a pessoa desempenha esse papel. A criança vai desempenhar esse papel também. Então, esse papel nessa idade é uma energia sexual que se desenvolve. É difícil a gente ter esse entendimento. Como assim uma energia sexual que se desenvolve? Lógico, porque a criança está se descobrindo. É também nessa fase que ela começa a descobrir mais e realmente o seu corpo. Colocando a mão, sentindo o teu corpo. E lógico que na sua formação cognitiva, isso vai estar explodindo em hormônios, em uma série de situações. E daí a criança passa a lidar com a sua força vital, que é a força sexual dela, que representa a capacidade de criar. Tanto é que o nosso chakra básico, que representa essa força de criar, de gerar, de proporcionar, essa é a capacidade. Quando nós estamos com o nosso chakra básico, que é o chakra que está na altura da nossa genital, então nós não estamos desenvolvendo o poder de criar. Entendeu? Não estamos. Tanto é que as pessoas que têm problema com a sua sexualidade, elas estão em crise, em baixa da energia no nosso chakra básico, tá? Porque é dali que vem o poder da criação, o poder de ir adiante, o poder da abundância, o poder de tudo, tá bom? Então é natural que o bebê que nasce, ele grude na mãe e tem uma enorme necessidade de atenção naquele momento. Então a mãe tem que seguir as rotinas, tem que cuidar do outro irmãozinho, ela tem que dar conta dos deveres da casa. Às vezes a mãe faz jornada tripla, trabalha fora, cuida da casa, cuida do bebê, cuida das crianças, cuida do marido, tá? Mas a mãe tem que cuidar dos outros membros todos além dessa criança, tá? Então, é como se ela seguisse essa rotina como era antes da chegada desse bebê. Se ela se curva todos os caprichos a ponto de se tornar uma escrava, a criança começar a achar que pode substituir o pai, né, e satisfazer a mãe, entenderam a jogadinha? Então, assim, tem filhos que tomam a proporção de se colocar no lugar de um dos genitores para substituir alguém, tá? Então, nessa fase de piana do desenvolvimento dessa criança, tá? É essencial, né? Porque toda criança, gente, ela não passará pela fase de piana, tá? Que é essencial ao seu desenvolvimento. Mas, o que lhe será muito prejudicial psicologicamente e sexualmente na vida adulta. Porque ela não passa. Porque quando a criança, às vezes alguém tolhe essa criança, por exemplo, percebe que a criança
gosta, fica muito agarrado. Vamos supor, uma menina fica muito agarrada com o pai, fica acariciando o pai, senta, porque ela tá nessa fase da explosão sexual dela, entre os 2 e os 6 anos, né? Então, se alguém tolhe essa fase e ela não passa por essa fase edipiana, isso vai ser extremamente prejudicial lá para frente na vida adulta, com as suas tratativas em relação à sua sexualidade enquanto adulta, tá? Então, ela vai ter problemas quanto à sua sexualidade. Eu digo assim, às vezes até em dúvidas se ela se sente um homem, uma mulher, ou talvez até com problemas em se relacionar sexualmente com um homem ou uma mulher, tá? Então, atravessar bem essa fase edipiana, gente, significa que a criança foi capaz de reconhecer o pai, tá? Que é essencial para sua criação, e mesmo que ele não esteja presente, porque ele é um pai ausente, porque trabalha, porque viaja, tá? A mãe deve fazer a criança perceber que o pai existe, tá? Então, nesse momento, a mãe deve utilizar de tudo que ela tem para fazer com que essa criança entenda que o papai, embora não esteja aqui, ele é presente na nossa vida, ele existe e ele é seu pai, entendeu? Para que a criança perceba que ela tem e que ela possa passar por esse momento de piano, tá bom? Bom, então, as crianças, deixa eu ver, já falei disso. Então, por que é importante a fase edipiana para essa criança? Porque a partir do momento que ela começa a compreender que houve a união do papai e da mamãe, né? Ou seja, de uma sementinha que o papai pôs na mamãe. Não me venham, gente, falar para a criança de pé de alface, sabe? Que nasceu do repolho, que a cegonha trouxe. Gente, isso aí é a coisa mais horrível que a gente tem para falar para uma criança, que é a mentira, que é a ilusão. Então, se você conta, o papai tem uma sementinha, então o papai que ama a mamãe, vai lá, dá um beijinho na mamãe, aquela sementinha para... Tudo bem até aí, mas a criança começa, a partir dessa fase que ela passa edipiana, ela começa a entender a união dos dois sexos e ela daí começa a se interessar pelo sexo oposto, entendeu? Então, muitas das vezes, alguns problemas em questão que nós temos dúvida, temos problemas em relação à nossa sexualidade, muitas das vezes, gente, é por não ter passado pela fase edipiana, tá? Em que eu, enquanto mulher, me apaixono pelo meu pai enquanto homem, tá? É uma explosão dessa sensação sexual e você, enquanto homem, se apaixona pelo seu pai, entendeu? Então, pela sua mãe, você enquanto homem se apaixona pela sua mãe. Então, as pessoas que não passam bem por essa fase vão ter na vida adulta problemas em relação à sua sexualidade, tá? Enquanto eu não sei se eu me sinto um homem ou uma mulher, eu não sei se e se ela se sente uma mulher, ela vai ter dificuldades em ter uma relação com os homens, entendeu? Uma relação sexual com os homens, tá bom? Então, assim que essa criança desenvolve a atenção, né, o gosto, o interesse pelo sexo oposto, ela desenvolve um desejo inconsciente, então, de fazer um bebê com o genitor do sexo oposto. Então ela já se imagina, por que as mulheres, elas começam desde criança a ter a vontade de ser mãe, a gostar de boneca, não é só porque a mãe incentiva, é porque isso já está intrínseco naquela criança, na mulher, na menina, tá? Porque ela tá passando pelaquela fase edipiana. Então ela vê, se minha mãe e meu papai se gostaram, tiveram filhos, eu gosto do meu pai, eu também quero ter filhos com ele, tá? Então na cabeça da criança passa
isso, inconscientemente. E ao mesmo tempo é o seu poder de criação que se desenvolve. Essa fase, gente, toda é muito importante para a criança, por quê? Porque a partir daí, através das tratativas que ela tem com o seu chakra básico, ela começa a criar, a ter abundância, a ser abundante na vida. Por que muitos de nós, eu falo por mim, nós tivemos a minha geração, que é a geração X, né, baby boomer para X, por que nós temos tantas dificuldades em ser prósperos? Eu digo ser próspero, eu falo assim, eu vou ser rica, né? Por que tudo na tua vida é mais difícil? Porque essa fase de piana da nossa vida foi tolhida muitas vezes por algum adulto, né? Que percebeu, por exemplo, que eu ficava muito agarrada no meu pai, que eu gostava muito quando meu pai chegava e me abraçava, que eu sentava muito no colo do meu pai e ficava abraçadinha nele. Então algum adulto nessa fase deve ter falado, sai daí menina, para com isso, que frescura é essa? Entendeu? Então cortou essa linha por qual nós tínhamos que passar. E tanto é que o sexo era um tabu para todos nós, né? Falar da sexualidade era um tabu para todos nós. E daí, se você gostava de um menino, o seu pai vinha e quase espancava você. Então era mais fácil eu gostar de uma menina, sabe? O pai e a mãe precisam pensar. Qual que é a escolha? Qual que é a escolha? Qual que é a situação, a sua posição? Então, opa, travou aqui. Se a menina começa a se interessar por meninos, o pai vai lá e tchum. A mãe vai lá e que é isso? E começa a falar, já corta, né? Então, fica mais difícil, né? Essa interação. Bom, daí, ao mesmo tempo que a menina está desenvolvendo esse poder de criação, tá? Ela começa a fazer de tudo para obter o afeto do pai, para ser vista, para ser olhada, para que o pai se importe. Como foi a minha situação? Eu só posso dar exemplos meus, da minha família, né? Da minha situação junto à criação dos meus filhos. Então, gente, a vida inteira minha eu passei querendo ser vista, ser olhada pelo meu pai. Né? Que meu pai tivesse olhar para mim, mas daí na vida adulta já não é um olhar com a questão sexual, não, é o olhar de pai, o olhar daquele pai amoroso que se sente orgulhoso da filha que tem, se sente orgulhoso das conquistas do filho, entendeu? Então você fica buscando na vida adulta esse olhar mais tarde para você, tá? Infelizmente, gente, na maior parte do tempo, o complexo de Édipo é mal vivenciado, porque a mãe é possessiva demais, às vezes, em relação ao filho e o pai, né? Então, em relação ao filho e o pai em relação à filha. Então, como é que é essa logística? A mãe tem todo um cuidado com o filho homem, gente. Não é porque a mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Não é isso. E o pai, porque meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim, que sou homem. Não. É porque isso aí já está na nossa logística de sermos seres viventes, gente. Então a mãe, ela tem a tendência por causa de vivenciar esse complexo de Édipo junto ao filho, mas às vezes é mal vivenciado. Opa, tá travando aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com a internet ultimamente. Então, quando é mal administrado, a gente observa muitas vezes que são vítimas, que aqueles são vítimas de traição. Por exemplo, quando a mãe ela administra mal esse complexo junto aos seus filhos homens, você pode ter certeza que ela viveu já uma ferida de traição, tá? Quando o pai administra mal também isso em relação aos filhos, a filha mulher, junto aos outros, também você pode ter certeza que ele viveu essa ferida de traição, tá bom? Então, deixa eu ver. A criança, gente, que vai se sentir traída pelo genitor do sexo oposto, sempre que esse não cumpre uma promessa,
trai a confiança dessa criança, tá? Então ela vivencia essa traição principalmente em sua conexão amorosa e sexual, ou sexual mais ali na frente na vida adulta. Então, por exemplo, uma menina que experimenta traição sempre que percebe que seu pai se sente traído pela sua mãe, é como se ela estivesse trocando, tá? É como se ele a estivesse trocando também, tá? Então, o sentimento de traição pode ser igualmente experimentado quando a menina é ignorada pelo pai, ou depois com a chegada de um bebê menino. E vice-versa. Essa traição também pode acontecer da mesma forma com o menino, né, em relação à mãe. Tá? Então, quando a criança começa a viver experiências de traição, ela cria para si uma máscara para se proteger. No caso dessa ferida em que ela está sendo revertida, né? No caso dessa ferida que ela está vivenciando. Então, essa máscara é a máscara do controlador. Então, toda pessoa, tá? Toda pessoa, ela cria, quando ela vivencia experiências de traições na sua vida, enquanto criança, ela cria uma máscara de controlador. Daí é o tipo de controle que ela exerce e não é motivada pela razão. É motivada, é tipo de um controle exercido pelo masoquismo, entendeu? Então, quando essa criança já vivenciou traições da parte do seu genitor do sexo oposto, ela começa a criar essa máscara do controlador. E daí esse controlador, ele quer controlar tudo, ele quer controlar a vida das pessoas, ele quer controlar, então ele cria um corpo para si de força, de poder, que parece dizer, ó, eu sou responsável, pode confiar em mim, que eu que comando aqui. Podemos, assim, reconhecer o homem controlador com ombros fortes, mais largos que os quadris, entendeu? Então, às vezes, aqui o corpo mais para baixo é mais fino, aqui é um pouco mais largo. Às vezes, a diferença dos ombros e quadris não é tão grande, mas é como se... É quando você tiver a sensação que a parte de cima do corpo de alguém, gente, emana mais energia, entendeu? Quer dizer, a parte de cima do corpo de alguém chama mais atenção, porque tem o ombro mais largo e vai afinando um pouco mais o corpo, tá? Sutilmente, às vezes, tá? Que mais? Em contrapartida, quando você vira um homem com ombros largos, por exemplo, bíceps vigorosos, peito estufadinho, né, usando camiseta justa para exibir, pode apostar que esse homem tem uma ferida de traição mais grave, tá? Porque é quando eles querem mostrar o corpo que eles adquiriram através dessa ferida, tá? Então é aquele homem que vai na academia e precisa ser forte, daí precisa andar de camisetinha. Pode ter certeza que essa pessoa, esse ser passou por situações, por feridas e traições muito mais graves, tá? Que é o caso que a gente vê muitos por aí, né? Tá sendo assim quase que uma avalanche, né? De homens fortinhos, né? De homens bonitinhos se mostrando para outros, mas pode saber que esse precisa de tratamento na alma, na própria alma, para poder sair desse ciclo, dessa ferida de traição, tá? Pessoas que possuem essa máscara de controlador, gente, conquistam seu lugar e são muito atraentes, são bonitos. Parece que algo nelas diz assim, olha para mim. Também costumam ter alguns quilos a mais, mas não se podem dizer que sejam obesas demais, mas possuem quilos a mais, tá? São qualificadas como assim, pessoas fortes. Nem sempre elas, por exemplo, às vezes essa pessoa de costa, ela não transparece para você que ela é gorda, que ela é mais forte, entendeu? Então, você olha de costas, você não tem aquela sensação que aquela pessoa seja tão gorda, tão protuberante, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Entretanto, podem ter uma barriga proeminente. Então, você olha a pessoa por trás, ela não parece tão gorda, mas quando você olha na frente, tem um baita de um barrigão,
tá? Então essas pessoas passaram pela ferida da traição na sua família, tá? Então, nessa fase de idade, gente, começa dos 2 aos 4, dos 2 aos 6, que ele começa a ter aquele amor, né? A passar pelo processo edipiano, tá bom? Então, quando o controlador ele olha para uma pessoa, ele tem o dom de fazê-la se sentir especial. Ele é aquela pessoa, sabe, importante, que cativa todo mundo. Seu olhar é intenso, é sedutor. A intensidade ajuda a perceber o que acontece à sua volta. Então, o controlador usa muito os olhos para manter os outros à distância ou para intimidar alguém, tá? Então, o controlador, ele usa muito o olhar. Por quê? Porque ele intimida as pessoas que ele não quer próximo e ele chama para ele o que ele quer próximo dele, para mostrar que aquela pessoa, que ele ou ela é aquela pessoa maravilhosa, né? Que dá conta de tudo, que é muito importante para todo mundo, tá? Usa também, protege-se dissimulando a sua fraqueza, sabe? Esse olhar, ele esconde ou ela esconde a fraqueza, a sua vulnerabilidade ou a sua impotência. Tá bom? A impotência de ser mais do que eu preciso ser, a impotência de fazer o que eu preciso fazer, tá? Então, quando a pessoa possui essas características, gente, a sua ferida é menos grave, tá? É menos grave, mas não deixa de ter acontecido. E muitas das vezes a pessoa que é controladora, ela não aceita que ela passou por essa ferida da traição. Ela não aceita que aconteceu aquilo com ela, tá? Como meu pai me troca, como minha mãe me troca por outra pessoa, ou como minha mãe me promete e não cumpre, como meu pai me promete e não cumpre, tá? Então, ela não aceita que ela passou por essas feridas, por isso ela não pode administrar aquilo dentro dela, porque se torna uma coisa grandiosa dentro dela, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Porque quando a pessoa é controladora e tem medo de ser traída, ou o homem tem quadris largos e barriga proeminente, como uma boa proteção, é como se fosse uma armadura, tá? E isso indica raiva do sexo oposto, sabia, gente? Isso indica raiva da mãe, ou se é a mulher, raiva do pai, tá? Então, aquele sentimento de raiva, ela se intensifica. Por quê? Porque ela cria uma proteção, uma capa dentro dela que ela precisa controlar todo mundo, ela precisa controlar tudo que é feito, ela precisa controlar todos os lugares, ela precisa controlar todas as pessoas, ela precisa ser saciada nas suas vontades, tá? O tempo inteiro. Se eu não consigo fazer, ou ir, ou ganhar, pra mim, sabe, eu fico #chateada, e é mais ou menos isso, tá? É provável que a pessoa também, gente, tenha se sentido assediada sexualmente quando mais jovem ou tenha sido vítima de abusos sexuais. Quando a gente que explica a forma de proteção. Mas quando a gente fala da fase edipiana, gente, nunca relacione, não confundam com abuso sexual, tá? Com assédio. Não, porque isso é uma fase normal, característica da idade da criança, que ela vai passar por essa fase. Todas as crianças vão passar por essa fase. Basta que o pai ou que a mãe tenham um certo cuidado na hora de falar com o seu filho ou sua filha, quando vê que a menina está muito agarrada com o pai ou com a mãe e que na sua visão, na sua percepção pode parecer um exagero, mas é apenas a fase edipiana que ela está passando ou ele está passando. Porém, o cuidado na palavra, o cuidado nas tratativas é essencial, tá bom, gente? Deixa eu ver, já falei do estado físico. Bom, as pessoas que conhecem podem dizer que você usa a máscara do controlador quando a pessoa é mais extrovertida, seu controle é mais aparente, é fácil de constatar. É a pessoa que ela quer dar pitaco, né, para todo mundo.
né? Na vida da filha, na vida dos amigos do filho, na vida dos netos, dos bisnetos, na vida da mulher, na vida sei lá, do irmão. Então, você vê que a pessoa já é mais controladora, tá? Então, ela aflora, logo floresce isso aí na consciência dela, tá bom, gente? Então, se você conhece um controlador, mas que a pessoa é introvertida, talvez seja mais difícil de identificar os comportamentos citados, né? Do controle que ela exerce, porque fica mais camuflado, tá bom? Bom, comportamento e as atitudes do controlador, a força é uma característica, né? A pessoa que ou vive apontando o dedinho é a pessoa controladora, tá bom? Então a gente tem que entender que essa pessoa deve ter vivenciado a ferida da traição na sua família, quando criança, quando mais jovem, tá bom? Bom, muitos são exigentes consigo mesmo, querem mostrar aos outros que são capazes, tá? Percebem todo ato de covardia, portanto, falta de coragem nela e nos outros, então, como uma traição, tá? Então, eles recriminam energeticamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim, tem muita dificuldade de aceitar a franqueza da outra pessoa, dos outros, ela tem, assim, ela sabe que ela tem medo, ela sabe que ela é covarde, ela sabe que ela tem dificuldade de dar um passo que ela precisa dar por causa dessa máscara de controlador que usa, tá? Como sente dificuldade de aceitar qualquer forma de traição proveniente delas mesmas ou dos demais, então elas se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais, que se esforçam ao máximo para ser importantes, é a palavra, tá? Então, dessa forma, o controlador, ele satisfaz o seu ego, tá? Ele não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Então, aquela pessoa que é controladora, ela se esforça ao máximo para que as pessoas não percebam que aquela traição também pode partir dela, tá? Pode ser a traição, gente, não é só infidelidade quanto ao cônjuge, mas pode ser de várias outras formas, tá? Porque, assim, um exemplo de traição, quando você, enquanto casado, é mais fácil eu falar de mulher porque eu sou uma mulher, né? Eu não estou no lugar de um homem, embora a gente tenha que ter essa empatia. Quando você está casado, por exemplo, você se dedica ao seu lar, aos seus filhos, você lembra das concessões que eu falo em nome do amor? Você vai fazendo concessão em nome do amor, primeiro para o marido, depois para os filhos, depois para os netos, depois para o papagaio, depois para a galinha, depois para sei lá para quem seja, para amigo, para colega, entendeu? Para chefe. Você começa a fazer suas concessões em nome do amor. Tá? Então, você enquanto a mãe, a dona de casa que tá ali, você se esforça para fazer uma comidinha gostosa, cheirosa e pôr o seu alimento na mesa nos horários certos, porque você tem filho na escola, porque você tem que buscar, porque você tem que ser a fodástica do pedaço, né? Você tem que ser a foda do pedaço, porque, desculpe até falar nome feio aqui, né? Falar um nominho que não é bonito, mas você tem que dar conta de tudo, porque senão você não é uma grande mulher, senão você não é uma grande esposa, senão você não é uma grande mãe. Então você tem que dar conta de tudo na tua vida, né? E se você, além de dar conta da casa, trabalhar fora, então você se preocupa, nossa, chegar correndo do teu trabalho e preparar o alimento e fazer, nossa, o que eu vou fazer hoje? E pôr a mesa, deixar a mesa bonitinha, esperando o reizão ou da casa, né? Esperando o grande chefe Tupã da casa chegar. E daí você passa, vê que as horas estão passando, você alimenta teus filhos, daí você fala, não, vou comer junto
com o amor da minha vida. Daí você espera o amor, seus filhos já comeram, você já banhou os filhos, você já pôs para dormir e de repente você fala, nossa, vou aproveitar então tomar um banho, porque assim eu faço uma horinha enquanto eu espero o grande amor da minha vida. Daí você faz aquele, sabe, vai levando, daqui a pouco você não tá aguentando de fome, você tem que comer, porque o grande amor da tua vida vai chegar 3, 4 horas às vezes da manhã. Então, isso também é uma traição, né? É uma traição, tá cuspindo na tua cara, né? A pessoa tá cuspindo na tua cara. A mesma coisa pode ser, eu não vivencio a experiência de um homem masculina, portanto, eu vou me colocar, né, nessa experiência, tá? Um homem que trabalha, acorda cedo, né? Tá lá o cafezinho com a esposa, pôs, levantou. Às vezes, quer dizer, às vezes o cara acorda cedo e de repente ele chega para tomar café, a esposa nem levantou da cama, né? Para fazer o café. Tem muitas mulheres que vão falar, ué, ele sabe fazer. Muito justo. Ele também sabe fazer o café, tá? Mas daí o cara trabalha o dia inteiro, ele tem 1 hora às vezes para almoçar e vem para casa correndo e o que que ele encontra? Panelas frias em cima do fogão. Ah, mas existe micro-ondas. Custa ele fazer um pratinho e colocar ali no micro-ondas, né? Não sou mãe dele. Tá, daí o cara volta para trabalhar, trabalha o dia inteiro. Então há um desgaste mental e tem pessoas, alguns homens que têm até um desgaste físico. E daí trabalha o dia inteiro e volta para casa cansado. E daí vem a mulher, papapá, 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 que nem uma papagaia na orelha o tempo inteiro falando de coisa ruim, porque você não deixou dinheiro, porque o fulano fez isso, porque tá, mas não acolhe também do jeito que poderia acolher. Tudo bem, gente, ó, fazer o café o homem sabe, pôr o prato no micro-ondas ele também sabe, né? Ele pegar a roupa dele, às vezes, sem passar e ele passar, ele também sabe ou pode aprender, tá? Hoje existem passadeiras a vapor, que é maravilhosa, magnífica. Então, ele pode voltar para casa também e ele pode ouvir tudo. Mas lembre-se, gente, que o homem fica numa caixinha só, né? E outra, você enquanto esposa, você fazer o seu papel, mostrar carinho, nunca é demais, né? Você de repente um dia se levanta e faz uma surpresa, faz um café da manhã e põe na mesa, né? Na hora do almoço ele chegar, tá uma comidinha gostosa, quentinha, novinha, fresquinha para comer com o suco do lado. Isso é um carinho, gente. Né? Porque as pessoas no começo agradam umas às outras, depois se esquecem, se distanciam. Ah, se você quiser vai pegar lá. Ah, se você... É desse jeito, né? E daí você vai se perdendo enquanto casal. Vocês se perdem enquanto casal. E várias são as formas de traições. A hora que eu não quero pôr um café é uma traição também. A hora que eu não quero fazer um almoço é uma traição também. Vão ter feminazes aqui, vendo meu vídeo às vezes, que vão cair de pau em cima de mim. Mas é a pura verdade. Isso aí é estudo, é psicanálise, é psicologia. Não é? Como que a gente quer só venha a mim ao vosso reino nada? Como é que você quer carinho e não doa? É a troca, gente, é o equilíbrio. Eu tenho que dar, mas tenho que receber também. Eu dou, mas recebo. Isso está no nosso campo sistêmico, tá bom, gente? Então, quando eu crio, eu vejo que as pessoas estão vestindo essas máscaras, né? É difícil. E tem como tratar isso, essas feridas? Tem, através de terapia. Por quê? Porque a gente vai buscar a ferida. Vai curar a ferida, tá bom? Então, tem pessoas que são controladoras, gente, que tomam cuidado o tempo inteiro para não se colocar em situações de confronto, que não teria o controle delas. Então, às vezes, essas pessoas, elas não confrontam as outras pessoas que precisam ser confrontadas. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai ter argumentação. Ela sabe que ela não vai ter o controle daquela situação. Por isso, elas se esquivam, elas fogem, tá? Então, o controlador, a pessoa imbuída da traição, da ferida da traição, ela vai sempre escapar, ela vai sempre fugir.
das situações que confrontam, que pegam ela de frente, tá? Quando ela se vê rodeada de pessoas, né? De pessoas que considera rápidas, fortes, ela se retira. O que ela faz? Ela se afasta ou ela dá uma desculpa, sai para algum lugar, tremendo não estar à altura da pessoa que está confrontando. Entendeu? Então as pessoas controladoras vestem essa máscara e no fundo, elas têm falta de coragem, elas têm medo de enfrentar a situação de frente e com isso as feridas vão transformando aquilo em raiva, em ódio e daqui a pouco, filhos, raiva, ódio, vai estar aqui numa energia condensada, densa no teu fígado, baço, pâncreas, envolvendo esses órgãos, tá? Então, daí ali mais pra frente começa, ai, tô comendo, tô fazendo mal, ai, tô comendo, tô vomitando, ai, tô com dor aqui do lado, daqui a pouco cria tumores no fígado, cria doenças como cirrose, câncer e etc. Né? Por quê? Porque a dor, a energia densa que está aqui acumulada, eu estou olhando para a dor física, não estou olhando para a minha dor emocional, para a minha dor da alma. E se eu não trato a dor da minha alma, a ferida que me machucou, seja pela minha mãe ou pelo meu pai, tá? Eu não curo essa ferida, aquilo lá vai se... É como se eu pusesse um band-aid para não ver. Então eu pus um band-aid, cada vez que eu olho para a ferida, tá tampado. Mas e se eu tirar o band-aid, o que acontece? Será que eu me curo? Porque é confrontando as situações, é percebendo as situações, é percebendo que as pessoas erram, que as pessoas são humanas, que as pessoas... Porque assim, vamos supor que o meu pai, a minha mãe... Eles trazem essa ferida da traição. Meu pai tá com 83 anos, minha mãe tá com 78, 79. Vamos supor que eles tragam essa ferida da traição. Pensa lá atrás o que eles vivenciaram. É complicado, gente. Pensa o que eles vivenciaram lá atrás e que eles trouxeram para a vida deles agora e que de repente, inconscientemente, eles padronizaram aquilo para sua geração. Então é complicado, tá, gente? Então o controlador veloz, ele é veloz nas suas ações, ele compreende ou quer compreender tudo prontamente, afligindo-se quando leva muito tempo para explicar e contar uma coisa. Ele fica aflito, porque ele já sabe, ele quer já, sabe? Não, é assim, assado. Interrompe com frequência, responde antes da outra pessoa responder, porque ele já, não é assim, entendeu? Então, quando o interlocutor tá falando com ele já tá respondendo na frente. Ele é talentoso, ele é ágil, ele não tem a mínima paciência com pessoa lenta, tá? Precisa se esforçar para não se estressar. Então, o pai controlador, por sua vez, exige que os filhos sejam rápidos e aprendam depressa. Os mesmos se dá no que diz respeito a si próprio, tá? Quando a coisa anda no ritmo que ele quer, e principalmente quando ele é defrontado com algum imprevisto, se enfurece. Então, vem a raiva, vem o, sabe... aquele rompante de raiva, onde às vezes ele pode partir até para uma agressão ou quebrar ou jogar alguma coisa, ok? Então adora ser o primeiro a terminar o que quer que esteja que está fazendo, em especial quando se trata de competição, quando se trata de fazer algo, ele quer ser o primeiro, o mais importante, o mais visto. Eu estou falando ele, gente, mas no sentido de pessoas, tá? No sentido de pessoas humanas, eu não estou aqui diferenciando homem ou mulher, mas é lógico, eu estou falando de homens e mulheres, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Quando ele, outro ponto tópico que eu pus aqui. Quando os acontecimentos não ocorrem segundo as expectativas daquela pessoa, ela se torna agressiva na maneira de falar, mas ela não se vê agressiva. Mas ela se torna agressiva na maneira de falar, enxerga-se, na verdade, como alguém que marca presença, como alguém que tem uma personalidade forte e não se deixa, né, ficar engambelando pelos outros, tá? Mas das 5 personalidades, o controlador é o que tem
o humor mais estável. É aquela pessoa que você pode às vezes olhar e falar assim: nossa, essa pessoa é bipolar. Eu acho que é bipolar. Peraí, gente, que eu tô arrumando aqui. Caiu tudo aqui. Eu pus um negócio aqui no meu banco e caiu tudo aqui agora. Peraí. Tá? Então, no momento ele pode transbordar do amor, no outro ele pode transbordar de raiva, de ódio, não querer ver ninguém, não querer saber da vida de ninguém, se fechar, se trancar, sabe? Simplesmente se fechar para as outras pessoas, tá? Então aqui, ó, no momento, no minuto, não é nem assim demorado essa fase. Ele pode, no momento, ele estar assim super feliz e no outro ele está morrendo de raiva, no minuto seguinte, tá? E daí já se afastar de parentes, de amigos, pedir assim, ó, não quero saber de nada, não quero ver, não quero conversa, não quero falar nada. Tá? Então, o controlador ele deve trabalhar a paciência, a tolerância, sobretudo a situação que impede com que ele veja as coisas da maneira, as coisas da sua maneira, segundo a sua perspectiva, tá bom? Então, eu vou dar aqui uma descrição do controlador, porque tem muita coisa a respeito do controlador, gente, muita coisa que eu estudei. Eu pus alguns tópicos e vou falar e vou explicar o que é mais importante, tá? Da pessoa que passa, né, pela ferida da traição, tá bom? Então, a pessoa que passa por essa ferida, ele tem, vou descrever aqui para você, peraí. Oi, Daiane, tô vendo você aí. Tô vendo que você entrou, por isso que eu comecei a falar em Libras aqui. Tá, vamos lá. Algumas enfermidades e doenças que podem, né? Então, algumas enfermidades que podem se manifestar na pessoa que é controladora. Agorafobia. Agorafobia é vivida, caracteriza pelo medo da loucura, né? Ele usa essa máscara, mas tem medo da morte, tem medo da verdade, tem medo de tudo, tá? Problemas de articulações, então pode ter problema na junta, tá? De articulações. Paralisia. Paralisia, pode ser paralisia aqui, paralisia em algum membro, ou a paralisia pode ser também a pessoa que fica estagnada, não sai do lugar, fica no lugar parada e não sabe o que fazer da vida, tá? Doenças do sistema digestivo, doenças de natureza inflamatório, que mais? De doenças, algumas que eu passei. Eu quero passar característica, tá? Aqui, ó. Qual que é o despertar dessa ferida, gente? Entre 2 até 4 anos de idade, tá bom? Então, o genitor do sexo oposto, se você é mulher, é com o pai. Agora, se você é homem, é com a mãe, tá bom? Então, é a quebra da confiança ou expectativas, tá? Não correspondidas, na conexão do amor, da sexualidade, tá bom? A máscara é do controlador. O corpo, ela exibe força, poder. O homem tem ombros largos e o quadril um pouco mais estreito. A mulher tem o quadril mais largo e forte e os ombros também. E o peito estufado, anda com o peitinho estufado, tá? E a barriga é proeminente. O olhar é intenso, sedutor, ele vê tudo rapidamente. Então, a pessoa controladora, ela vê tudo muito rápido, tá? As falas dessa pessoa, ele fala muito em frase dissociado, você entendeu, sou capaz, deixa que eu faço sozinho, eu já sabia, confia em mim, eu não confio nele, tá? Então assim, ó, deixa que eu faço, vou fazer sozinho. Então sempre que ele usa de frases, ele usa alguma dessas palavras. Você entendeu? Sou capaz de fazer isso. Deixa que eu faço sozinho. Eu já sabia. Confia em mim. Eu não confio nele lá, não. Eu não confio nele. Então, ele usa muito.
O caráter da pessoa, né? O caráter da pessoa, ele assim julga-se muito responsável e forte, sempre ele procura ser especial e importante na vida das outras pessoas, ele falha em cumprir compromissos ou promessas, esquece, mente com facilidade, é manipulador, é sedutor, sabe? É sedutor, tem muitas expectativas, tá? Tem um humor estável, tá bom? Então, tem um humor estável, sempre tem razão e tenta convencer o outro que ele está certo e ele fala a verdade. Ele não tem paciência, é impaciente, não tem tolerância, ó, zero. Compreende e age rapidamente. É eficiente a fim de ser visto, tá? A fim de ser notado. É engraçado, é fechado, não mostra a sua fraqueza para todas as pessoas. É cético. O que é cético? Não acredita, né? Medo de trair e ser traído. Quer dizer, a própria pessoa tem medo de cometer a traição com o outro e sabe que comete a traição com o outro. Por isso que muitas vezes das outras pessoas tem medo de ser confrontado. Por que tem medo de ser confrontado? Por que tem medo quando está frente a frente com outra pessoa que precisa confrontar aqui? Por que tem medo? Porque sabe do que se passou, sabe do que fez, sabe das atitudes, né, das atitudes que teve lá atrás. Então tem medo de ser confrontado. Então se sente fraco, impotente, sem coragem, não tem coragem. Então esse é o caráter da pessoa que passou por uma traição, tá? O maior medo é a dissociação, é a separação, é a renegação, é ser deixado, tá? O maior medo é ser deixado, ser abandonado, é se separar, se desassociar, é estar longe, tá? Do que precisa, é o maior medo. A alimentação da pessoa, então, a alimentação da pessoa que tem o controle, tem um bom apetite, come muito, come depressa, acrescenta muito sal e muitos temperos na comida, consegue controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois. Quer dizer, se a pessoa trabalha alguma coisa, ele consegue se controlar na comida, tem que comer pouco tal, mas quando chega na casa, come tudo que vê na frente, tá? Doenças possíveis, doenças que perdem o controle das funções do corpo, tá? Então, se a pessoa se viu nessa máscara, né, usando essa máscara, então, por favor, comecem a cuidar dessa ferida, porque essa ferida futuramente, quando você tiver, mas eu sou jovem, mas eu sou adulta, mas futuramente, em algum momento da tua vida, ela pode paralisar funções do teu corpo. Pode exercer aquele agorafobia, espasmofobia, problema no sistema digestivo, doenças de natureza inflamatória e herpes, saindo muita herpes, tendo muita herpes bucal, tá? Então, se as pessoas passaram por essas feridas, gente, tentem se cuidar, né? Procurem um terapeuta, procurem um psicólogo ou um psicanalista, o que vocês acharem melhor, tá? Eu aqui, enquanto terapeuta, eu uso o método Busque as Feridas, tá? Eu uso o método de buscar a cicatriz da pessoa, em que momento, em que ano, em que momento dessa história de vida isso aconteceu na vida da pessoa, tá bom? Então, hoje, essa explicação sobre as pessoas que viveram a traição, né, de qualquer forma, né, com o marido, ou uma traição de uma promessa que não se cumpriu. Então, as pessoas que viveram, saibam, gente, que traição não é só a infidelidade com a outra pessoa, mas sim vários momentos da nossa vida em que também foram grifados como traições, que pode ser a promessa que não foi cumprida para uma criança, tá? Uma fala
de repente e que depois eu mudei, é uma traição. O exemplo que eu dei da esposa esperando o marido chegar na sua casa, né, com tudo pronto, com o trabalho tudo feito, bonitinho. Então tudo isso faz parte dessa ferida. Então às vezes você fala assim, eu não tenho essa ferida da traição, porque nunca teve traição, mas daí você pode às vezes ter sido traído, se você é um homem, pela sua mãe que não levantava para fazer o café para você enquanto você era criança. Então sua mãe não acordava para fazer o seu café. Então você pode se sentir traído também, tá? Então existem várias vertentes da ferida da traição. Então a próxima ferida que eu vou explicar para vocês é a ferida da injustiça, tá bom? Então, como que é o aspecto físico da pessoa, como que é a ferida da injustiça. Então, vai ser a próxima ferida que eu vou trazer aqui para vocês. E eu peço desculpas, porque eu demorei para voltar aqui, porque eu estava com um probleminha de saúde, mas agora eu estou bem, estou com muita saúde, muito motivada a continuar aqui trazendo assuntos, né? Temas para vocês que sejam bacanas, para que vocês conheçam, para que vocês saibam, né, o significado, né, das dores que nós sentimos na nossa alma. Então essas dores, gente, é muito difícil da gente curar sozinho. Nós precisamos de ajuda, tá? Então eu peço para vocês que voltem, que possam compartilhar o meu vídeo, né? Dê um likezinho, um coraçãozinho lá pra mim. Compartilhe o vídeo aqui com outros amigos, com outras pessoas, tá bom? E eu tô querendo dizer pra vocês que toda terça e quinta eu tô lá no TikTok fazendo, gente, fazendo lives muito legais com o baralho terapêutico, com baralho cigano, e eu espero vocês lá, eu espero que vocês me deem um likezinho lá e me sigam lá no TikTok. Por quê? Porque eu preciso de muita gente. Eu consegui, acho que foi a semana passada, a começar a fazer as lives lá, tá? Mas eu quero que cresça, porque o baralho cigano, tá? Ele vai pôr a tua vida aqui na nossa mesa e nós vamos dar um encaminhamento para você. Toda terça e quinta às 19 horas em ponto eu estou aqui. Um beijo, gratidão, gratidão, gratidão imensa. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição na vida de vocês aí, tá bom? Beijoca, gente!